Semana lucrativa número 3, um espaço onde comentamos os principais acontecimentos da semana anterior que impactaram os nossos portfólios e aqueles eventos que podem vir a impactar a nossa carteira de investimentos na semana seguinte. E foi uma semana absolutamente extraordinária. Se já a semana anterior tinha sido muito boa, esta semana então os investidores explodiram completamente com a bolsa e foi uma semana de muitos ganhos, pelo menos para quem tem uma carteira bem diversificada. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Logo na segunda-feira, a Pfizer anuncia, juntamente com a BioNTech, uma biotecnológica alemã, as duas anunciam uma vacina para a Covid-19 com 90% de eficácia. Ora bem, os investidores adoraram esta notícia, ainda estavam a dissolver os resultados das eleições norte-americanas do fim de semana. Na segunda-feira, amanhã já estava boa na Europa e os futuros para os Estados Unidos também já estavam em alta com a vitória de Joe Biden, mas então esta notícia ali entre as 11 e o meio-dia, então rebentou completamente com a escala de otimismo, de satisfação dos investidores e houve ações a disparar 20, 30, 40%, o que foi absolutamente extraordinário. Principalmente ações ligadas ao turismo, à aviação, ao transporte náutico, banca e outras financeiras, mesmo a indústria automóvel e outras industriais que tinham sido altamente prejudicadas por este confinamento e que então beneficiaram tremendamente com esta notícia. Então segunda-feira foi um dia absolutamente extraordinário, com ganhos na carteira, pelo menos eu pessoalmente tive quase 10% na carteira de investimentos. Houve ações que dispararam mais de 40%, que é brutal. De qualquer das formas, também na Europa houve grandes ganhos pelas notícias de Joe Biden ter ganho nos Estados Unidos, o que vai beneficiar as relações comerciais entre aqui os dois continentes e também, claro, por esta notícia ligada ao desenvolvimento da Covid, ou finalmente à possível cura da Covid, e então os investidores regozijaram-se com isso e fizeram disparar as ações tanto na segunda-feira como no resto da semana também. Mas segunda-feira foi mesmo o melhor dia, talvez dos últimos meses, se não de sempre, para algumas ações. Já as FANG, as ações tecnológicas de grande crescimento, viram as suas ações cair tremendamente em bolsa porque tinham vindo a ser muito beneficiadas ao longo de 2020 por este confinamento, pelo teletrabalho, pelo e-commerce, por toda esta questão que agora se faz online. Mas então neste dia, ou nos dias que seguiram depois do anúncio da vacina, acabaram por cair violentamente em bolsa porque há aqui uma rotação, está a acontecer uma rotação daquelas ações que beneficiaram muito com o confinamento para aquelas ações que agora estão a oferecer o maior valor possível em investimento. Na China tivemos a notícia de que as vendas automóveis dispararam 12,5% face ao mesmo período do ano anterior, face a outubro do ano anterior, e a venda de veículos elétricos, na verdade, elétricos e híbridos também, na verdade, disparou para o dobro. Dobraram as vendas dos veículos elétricos. Os números do desemprego nos Estados Unidos continuam a ser animadores, menos 48 mil esta semana, o que é ótimo, e em Portugal tivemos um ganho trimestral, um crescimento trimestral de mais 13%, e isso também é ótima notícia para a nossa economia, pelo menos no curto prazo. Mas as principais atenções estiveram sobretudo focadas no Single Day da Alibaba. O Single Day é o dia mais importante de vendas para a Alibaba,
é quando se faz bilhões de vendas, e este ano foi absolutamente estrondoso. A Alibaba ultrapassou de longe o Prime Day da Amazon e fez vendas de 75 bilhões de dólares enquanto o Single Day esteve ativo, e isto representa 7 vezes a faturação da Amazon durante o Prime Day, que é o dia mais importante de faturação para a Amazon. Por isso a Alibaba conseguiu 75 bilhões no Prime Day, que é um recorde face ao ano anterior, mais do que dobraram a faturação do ano anterior, e representa 7 vezes a faturação da Amazon. Por isso, um grande crescimento para a empresa na China e também no Sudeste Asiático como um todo. De qualquer das formas, também tivemos a notícia de que o presidente chinês teve grande papel no bloqueio do IPO da Ant Group, na qual a Alibaba estava a tentar fazer o IPO, a oferta pública inicial da Ant Group no mercado, tanto em Xangai como em Hong Kong. Foi bloqueado esse IPO e agora sabe-se que o presidente chinês foi o responsável número 1 por esse bloqueio. E então já se nota que há aqui uma pequena guerra entre o empresário Jack Ma, o fundador da Alibaba, que detém 33% da Ant Group. A Alibaba detém 33% da Ant Group, por isso tinha grande interesse em fazer o IPO desta empresa em bolsa. E há a guerra entre Jack Ma e agora os reguladores chineses e também o presidente chinês. Enfim, vamos lá ver como é que esta história acaba. Do lado dos equipamentos, tivemos a Microsoft a anunciar 2 Xbox, a Sony a anunciar a PlayStation e a Apple a anunciar os novos iMac, que já têm desta vez os seus próprios chips. Quebraram aqui uma relação de 15 anos com a Intel e por isso agora a Apple já fabrica os próprios chips para os novos iMac. E quanto a jogos, parece que tivemos o melhor trimestre de sempre na indústria dos jogos, ok? Melhor trimestre de sempre na indústria dos jogos, com mais de 11 bilhões de dólares vendidos, o que é um crescimento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior. Muito beneficiado por este confinamento, por mais pessoas em casa que passaram mais tempo a jogar. Cada vez há mais pessoas a jogar, cada vez mais horas de jogo, que é absolutamente extraordinário. Tivemos ainda a notícia de que Bill Ackman, um super investidor que eu admiro muito pessoalmente, e Bill Ackman então esta semana anunciou que voltou a fazer um investimento, ou uma aposta, porque isto é algo muito especulativo, mas é uma aposta de que as empresas vão voltar a ter dificuldade a pagar os seus créditos, e então no mercado apareceu aqui um swap, um Credit Default Swap, que é um instrumento financeiro que acaba por apostar na dificuldade de resolução dos créditos dessas empresas, na dificuldade dessas empresas pagarem os seus créditos. Então Bill Ackman diz que estes Credit Default Swaps voltaram a aparecer no mercado exatamente com as mesmas condições que apareceram em março, quando ele fez um investimento nestes instrumentos e que lucrou 96 vezes, ok? 96 vezes o investimento original. Foi mesmo o investimento da década, pelo menos para a empresa, certamente que foi, porque 96 vezes não se faz todos os dias, não é? Quanto a resultados trimestrais, já sabes, tenho que ler aqui porque foram mesmo muitos resultados interessantes para agora expor-te a ti. E então a McDonald's bateu as estimativas tanto nas receitas como nos lucros por ação, mas no entanto diminuiu 2% os lucros por ação em relação ao mesmo período do ano anterior. A Tencent, uma mega empresa, um mega conglomerado tecnológico chinês, aumentou as receitas 29% de ano para ano, ok? E o lucro operacional em 26%. Já a Tencent Music Entertainment, que é uma spin-off da Tencent e que é parecida com a Spotify, okay? Oferece aqui serviços de música, podcast, etc., viu as receitas aumentarem 16,4% e o crescimento das receitas de subscrição da música online aumentou 55%. A Applied Materials também revelou os seus resultados e aumentou as receitas em 25% e os lucros por ação em 56% face ao mesmo período do ano anterior. Só a venda dos semicondutores na Applied Materials aumentou
33%, sendo este um dos melhores trimestres de sempre para a companhia. A Cisco viu as receitas diminuírem 9,3%, o lucro líquido caiu 11%, mas o dinheiro gerado pelas operações aumentou 14% face ao mesmo trimestre do ano anterior. Já o Walt Disney reportou receitas 23% inferiores ao ano passado, mas os subscritores dos canais premium, como a Disney Plus e a ESPN, aumentaram bastante e bem mais até do que aquilo que os analistas estavam à espera. Ainda do lado dos predadores, tivemos a Farfetch a apresentar prejuízos de 17 cêntimos por ação, ainda assim menos de metade do que os analistas esperavam e por isso é que subiu em bolsa. A Simon Property Group, uma Real Estate Investment Trust que está ligada sobretudo aos shoppings e às zonas comerciais, viu as receitas diminuírem 25% em relação ao ano anterior, o lucro líquido 75% e mesmo o lucro por ação caiu 73%. Okay? E ainda mais importante do que isto tudo, que é o Funds From Operations, lembra-te, já falei anteriormente, que nas REITs das métricas mais importantes é o Funds From Operation, FFO, caiu 33%. Por isso, grandes dificuldades para esta REIT que opera no setor dos shoppings. A Beyond Meat gerou prejuízos enormes, caiu 20% em bolsa só na terça-feira à custa destes prejuízos. A Norwegian Cruise Lines também reportou um prejuízo de $2,35 por ação, continua a queimar imenso dinheiro enquanto tem uma grande parte da sua frota de barcos parados. E a Lyft também apresentou prejuízos superiores aos esperados. A Lyft é parecida com a Uber, é mais nos Estados Unidos do que noutras partes do mundo, mas a Lyft então apresentou prejuízos superiores aos esperados, tendo sido estes o dobro do ano passado, ok? E mesmo a base de condutores, caiu 44%. Na Europa tivemos a gigante Siemens a reportar uma quebra de 6% nas receitas, mas um aumento de 35% nos lucros por ação. Já a Merck, uma farmacêutica, apresentou um crescimento ligeiro das receitas, aqui à volta de 1%, e 55% dos lucros líquidos. Aqui sim é que a empresa lucrou bastante. Já em Portugal tivemos a Sonai a reportar um ligeiro aumento nas vendas de 5,9%, mas o lucro operacional foi inferior em 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. E mesmo assim, contas feitas para os 9 meses que percorremos este ano, a Sonai apresenta um prejuízo de 24 milhões de euros. Já a REN reportou um decréscimo no EBITDA de 4,2% e um resultado líquido que também foi 12% inferior ao ano passado. Ou seja, uma semana, como está a ver, que na sua generalidade, pelo menos para estas empresas que te trouxe aqui hoje, reportaram resultados negativos na maioria delas. Claro que as primeiras que eu disse anteriormente foram resultados mesmo muito bons. Quanto à próxima semana, vamos ter os resultados das empresas como a Baidu, que é estilo a Google chinesa, da Christian Dior, Vodafone Group, Liberty Media Series, a JD.com, que é parecida com a Alibaba, de alguma forma, é uma e-commerce chinesa. Isto tudo na segunda-feira. Depois, na terça-feira, vamos ter a Walmart, Home Depot e também a NIO, que é considerada agora a Tesla chinesa, na terça-feira. E depois temos a Nvidia, Lowe's e a Parrot e a Target também na quarta-feira, a Macy's na quinta-feira e a Foot Locker na sexta-feira. Isto no campo das empresas internacionais. Já em Portugal vamos ter os resultados da Sonaicom na segunda-feira, da Merlin Properties, que é uma REIT espanhola, mas que também está cotada aqui em Portugal, embora eu acho que não faça muito sentido, na terça-feira. E a Ibersol na quarta-feira e por fim a Mota e Gil na quinta-feira. É tudo por esta semana. Desejo-te sinceramente uma semana extremamente lucrativa, tanto melhor do que a semana anterior. Isso já sabes, é sempre o meu sentimento, o meu desejo para ti, é que tenhas sempre semanas cada vez mais lucrativas. Que o teu portfólio continue a crescer muito. Por isso, diz-me aqui nos comentários se a tua semana foi lucrativa e como é que te estás a preparar para a próxima semana. Saudações lucrativas. Tchau, tchau.